cruel em clima de egoísmo feroz, cega os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira o oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do pavimento de terra que nos acolhe o espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita? Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e a coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o teto dele para a humanidade. Quanto mais sábio, mais vivo para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Não tem luz, devem sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra recebendo o amor e a recompensa de Deus. E assim, com os ensinamentos de hoje, vamos à luz dos olhos, vamos prestar os Jesus e vamos dizer assim: Senhor Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos, Senhor, para te agradecer, Senhor, toda a oportunidade, Senhor, que nos dá. Agradecer, Senhor, pela nossa vida, agradecer também, Senhor, que estamos aqui para ouvir a tua palavra de amor e pelo presente de Deus. Te pedimos, Pai, que abençoe a todos nós aqui presentes, abençoe a nossa irmã, Senhor, que vai ter a palavra de hoje, que ela possa ser resolvida pelo teu amor, pela tua graça. Te pedimos também, Senhor, que abençoe, Senhor, toda a humanidade, Senhor. Abençoe, Senhor, e que os fatos de Senhor, para as famílias e as nossas precisados de Deus, abençoe, Senhor. Estende essa oração de nosso trabalho, Senhor, que eles possam te reconhecer e entender, Senhor, realmente, Senhor, Jesus. Abençoe, Senhor, toda a humanidade. E assim, Senhor, nós te agradecemos. Nós pedimos consolo, Senhor, fique sempre conosco, Pai, dando a sua luz e seu caminho, hoje e agora e sempre. Graças a Deus. E assim que eu passo a palavra para o Senhor, eu falar com nossos companheiros de hoje. Boa noite, queridos irmãos. É sempre uma alegria retornar, sempre agradecendo a Deus pelo trabalho, por esse encontro, fazendo valer o que a gente aprende no outro espírito, né? Nada acontece por acaso. Então, esse encontro é um encontro especial, é o nosso encontro de que vamos falar, vamos conduzir o nosso estudo na certeza do amparo que temos, todos nós, e as nossas vibrações também direcionarão o estudo, porque a gente prepara o roteiro, mas recebe as vibrações e o estudo flui de acordo com as nossas necessidades. Então, agradecemos sempre a Deus, a espiritualidade presente. Vamos iniciar essas reflexões do livro que já foi apresentado pela nossa companheira, um desafio chamado família. Família é realmente um desafio, né? Mas estamos sempre gratos a Deus por nos colocar em família, porque nós sabemos que somos indivíduos, que responderemos pelos nossos atos, que responderemos individualmente, porém,
com a misericórdia divina, caminhamos no coletivo. Né? Nascemos em uma família, depois participamos de outros grupos coletivos, né? Escola, trabalho, grupo religioso, grupo de lazer, sempre no coletivo. E tem um objetivo maior, que é fazer com que possamos aprender com observação, aprender com contato, com a convivência, a melhorarmos a cada dia. E é esse o objetivo final. Todos nós, apesar de diferentes, apesar de cada um ter a sua trajetória, todos temos um único objetivo. Então, esse objetivo é que nós buscamos atingir. O texto do nosso companheiro Joamar é belíssimo, instrutivo, esclarecedor e de uma serenidade, né, que nos dá um consolo também. Então, o texto é muito interessante. E a gente recebeu o texto para fazer comentários, reflexionarmos juntos desse texto. E eu preferi fazer junto também ao Joamar. Peguei e sei alguns momentos que valesse para a gente uma reflexão maior, uma pausa na nossa leitura. Sabe quando está lendo um livro e dá aquela pausa? Porque aquilo mexe com a gente, toca, ou faz com que comecemos a comparar, né, nossas atitudes, e aí a gente dá aquela parada na leitura, depois retoma. Então, eu fui analisando essas minhas paradas e trouxe para a gente esses momentos, para a gente reflexionar juntos. Família é de todos nós. E nós sabemos que essa formação ela acontece anterior à nossa chegada aqui. Eu estou com uma mensagem aqui. Ronaldo? Uma mensagem técnica. Uma pausa técnica. Só isso? Então tá ótimo. Ele começa fazendo, né, essa nota para que a gente pare para pensar. A maioria das pessoas imagina a formação da família somente a partir da relação afetiva que deságua no casamento e no nascimento dos filhos. Então ele fala aqui, considerando uma estatística, que a maioria das pessoas pensa, mas o que é família? A família, quando se forma, né? As pessoas, quando as pessoas se encontram, formam, e hoje, no século XXI, a gente já tem uma noção de família um pouquinho mais progressiva, né? Essa família vamos dizer assim, está ligada a casamento e sim à afetividade. Então se une, temos famílias solos, pais solos, mães solos, temos famílias avós, mas a princípio, quando se pensa em família, se pensa nessa junção e nessa procriação. Esse é o imediato. Então, a gente vai hoje reflexionar que essa família não acontece nesse momento. Essa família não acontece antes da gente chegar. Ela acontece na nossa necessidade de progredir. Ela acontece nos nossos atos, nas nossas escolhas, uma vez encarnados. Fazemos escolhas o tempo todo. E essas escolhas vão gerar uma consequência. Nossos atos geram consequências. E essas consequências, nós resolvemos algumas nessa encarnação e outras não conseguimos resolver. Muitas vezes por negligência e outras vezes por bondade divina. Não temos condições de resolver. Então, eles são arquivados, né? Ficam lá, stand-by, aguardando a nossa força, a nossa vontade, a nossa boa vontade de vencer aqueles
estado. Então, se a nossa ação for como membro dessa família, nós precisamos retornar para ela, para resolver esse assunto. E assim a gente vai conquistando esses espaços e conquistando essa família. Muitas vezes, com relação aqui dentro, e ela se desdobra na relação espiritual. Na codificação espírita tem essa explicação muito clara da família consanguínea e da família espiritual. Então nós estamos ligados com o sanguíneo, a palavra sangue, de herdar do pai e da mãe, essa genética que nós temos, né? A minha voz parece com a da minha mãe, o meu jeito de falar, o meu cabelo, o meu sorriso, mas esse é corpo. E o corpo nasce do corpo. Mas nós estamos falando aqui do espírito. Então o espírito é criado por Deus. E o espírito nasce nessa família pela necessidade. E assim ele vai mostrar para a gente, mais adiante, no seu texto, que ele diz assim: o novo lar se inicia na realidade quando nossas necessidades espirituais falam alto ao deixarmos o corpo físico, antevendo as experiências que deverão acontecer em nossa estrada evolutiva, avaliando o resultado dos nossos atos. Ao desencarnarmos, colhemos o resultado desses atos, verificando em nossa bagagem os pontos de luz e os pontos de sombra que angariamos, os afetos e os desafetos que conquistamos, as virtudes e vícios que desenvolvemos. Então, o texto nos diz que durante a nossa caminhada terrena, tudo isso acontece. Afetos, desafetos, virtudes, vícios. E muitas vezes a gente está em pontos de luz e algumas vezes em sombra. E ao desencarnarmos, isso é resgatado para nós. Nós levamos essas impressões que causamos aqui. E são essas impressões que nós vamos nos preparar para uma nova jornada. Muitas vezes, e não há prazo, não há tempo, porque o nosso tempo é diferente quando se fala em tempo em um olhar espiritual. Tem uma lógica. Nós moramos num planeta que gira em torno de si, assim, a gente aprendeu lá no segundo ano, e gira em torno do Sol. Isso é o tempo. Esse tempo vira lógica. Nós fazemos comparações com o tempo porque a gente está dentro desse tempo. Mas imagine, nós estamos desencarnados, fora da matéria. E aí a gente costuma dizer que é o que? É o tempo de Deus, né? Assim que a gente fala? Porque esse tempo que a gente conhece não tem essa marcação. Emmanuel tem um texto que ele diz que uma vida não compara com o mundo. Porque é um outro tempo, outra dimensão de tempo, vamos dizer assim. Então seria irreal se a gente falasse aqui em tempo. Quanto tempo eu preciso, depois de desencarnar, para colher tudo isso e analisar? Depende. Quanto tempo cada um de nós precisa para dissolver uma mágoa? Depende. Depende da pessoa, depende do envolvimento, depende da mágoa, assim, depende do ambiente que vivemos. Então, esse tempo não é dito por ninguém, mas nós sabemos que nós precisamos de tempo. Desencarnamos, nós temos o tempo. Estamos falando de uma regra geral. Se a gente for lá pegar a codificação e estudar a reencarnação, nós vamos ver que para cada caso é uma regra. Mas que nós podemos generalizar para entendermos. Então, a gente está aqui, nesse momento, espíritos encarnados. No futuro, nós teremos espíritos desencarnados. Ora, nós vamos estar aqui no planeta transitando, ora, nós vamos estar na
chamada erraticidade. Né? Essa palavra confunde às vezes. A erraticidade não significa erro. A erraticidade significa movimento, nômade. Nós não temos residência fixa, nem aqui, porque aqui não é a nossa casa, nem lá, porque não temos condições morais para ficar. Então lá também é temporário e aqui também é temporário. Até que possamos atingir a nossa evolução e aí sim, não mais encarnar. Não se preocupe, nós temos todo o tempo do mundo. Somos espíritos imortais. Então, com essa orientação que ele nos dá, que são esses valores que vão nos preparar para a chegada na família, ele diz assim: a verdade é que espremidos pelo remorso, induzidos pelo arrependimento, radiante pelos benefícios, tristes pelas derrotas, exultantes pelas vitórias, imediatamente surge-nos a vontade de corrigir as falhas, ou de estender as alegrias que nos bafejam aos que amamos e que sabemos ainda se manterem à distância da felicidade pela imprevidência de seus passos. Trazendo aqui uma palavra mais direta, esses nossos sentimentos, ora negativos, ora positivos, é que vão nos traçar que família precisamos, que ambiente precisamos renascer, que local. E quando a gente analisa esse aspecto que ele nos traz, já começa a clarear uma nova informação que a doutrina nos dá. Que não devemos julgar, como Jesus nos ensinou, que não devemos apontar o erro dos nossos irmãos, que não devemos achar que não temos nada a ver com a enchente do Rio Grande do Sul, que não temos nada a ver com a guerra que está acontecendo. Temos sim, meus irmãos, porque ora estamos aqui, ora podemos nascer em novo mundo. Por isso é que nós devemos trabalhar em nós essa fraternidade. Porque nós somos espíritos que vamos nascer onde for necessário para crescermos. Então essa condição, essa certeza, essa verdade nos dá clareza de que não temos garantia. Nós sabemos que nós estamos no nosso melhor momento, porque cada encarnação a gente progride. Mas o que é bom, o que é ruim? Nós ainda não temos muito essa clareza, porque a gente não consegue enxergar o bom naquilo que nos fere. E muitas vezes o que nos fere é o que nos faz crescer. Então, esse preparo é todo engendrado. Nós costumamos, quando falamos em encarnação, nascimento, família, lembramos aquela reencarnação que é citada, né, por André Luiz. Mas todos nós temos esse caminho, todos nós tivemos, nós estamos encarnados, todos nós tivemos todo esse aparato para nascer onde nascemos, para estar onde estamos, para ter os pais que temos, para ter os irmãos que temos, para ter a vida que temos. Então, todos nós estamos no lugar certo, mas temos o poder de escolher. O que fazemos na nossa trajetória é por conta de nossas escolhas. E aí, quando a gente toma ciência que feriu alguém, que o remorso dói, temos ciência de que precisamos melhorar,
com determinadas situações, nossas atitudes, diante da vida. Quando a gente toma essa consciência, como ele diz, bate uma determinação na nossa consciência e nós queremos voltar para consertar ou para retocar. Então, quando ele diz isso, a gente também sabe que não é regra geral. Tem uma, vamos dizer assim, algumas situações que a gente fica muito tempo não querendo voltar. Por N situações. Quem trabalha na mediunidade sabe, né? Que o voltar é muito difícil. Então, o voltar proveitoso, voltar que vai nos fazer melhorar de fato, melhorar mais rapidamente, é esse voltar consciente. Quero voltar. Preciso voltar. E Jesus falou isso há 2000 anos. Só que a gente presta muita atenção, né? Lembra da parábola do filho pródigo? Sai, gasta, se diverte, não dá muita atenção. E depois ele para analisar que ele não estava fazendo melhor. Assim, que é a parábola, e volta para a casa do Pai. Somos nós. Quando a gente toma essa consciência de que precisamos voltar com essa intenção, voltar para melhorar, voltar para corrigir, voltar para consertar, como o João Amar fala, e voltar para retocar. Achei ótimo, né? Retoque significa que não tem erro, só um pequeno detalhe, né? E aí ele dá continuidade dizendo assim: vislumbramos os projetos do futuro, o reencontro com almas que amamos e com outras que prejudicamos ou fomos prejudicados, já programando a formação do novo núcleo familiar, buscando como pais os companheiros que possam nos oferecer os recursos educativos indispensáveis à empreitada, programando os filhos que igualmente esperarão de nós os melhores recursos. Essa é a maravilha que nós temos em nossas vidas. Nós temos essa consciência, mas como Deus é misericordioso, nos oferece as oportunidades desse retoque, dessa família que vai nos acolher. E muitas vezes a gente vê na literatura espírita muitos exemplos desse retorno de reparação. Por isso que a gente precisa também se conscientizar que todos nós estamos. Nós não somos, nós estamos. Estamos filhos, estamos mães, né? Estamos marido, estamos mulher. Por quê? Na próxima, podemos mudar os papéis. Então, muitas vezes, isso aparece muito em muitas narrativas, um desafeto, alguém que a gente contrariou, foi contrariado, vem para a nossa família como filho. Por quê? Porque a relação de filho, mãe, filho, pai, filho, família, por isso que ele fala como família, é uma relação que provém do amor. É uma relação que se trabalha o amor, mesmo nas confusões, mesmo nos atritos, não é isso? A gente levanta uma bandeira de amor. É mais fácil trabalhar esse amor com o filho. Então, esse desafio é nosso filho. Alguém conhece o filho rebelde? Assim? E aí, você faz o que com ele? Ama, que é seu filho. Quer ele melhor do que é seu filho.
E esse é o trabalho dos pais. E aí a gente vai tomando consciência de que o quanto é importante esse olhar. Porque a gente não sabe o que aconteceu conosco antes, o que foi que aconteceu, por que nós temos essa divergência. E nem é preciso saber, porque Deus misericordioso nos dá essa possibilidade do esquecimento. Mas a gente precisa entender que esquecer não é apagar. Nós esquecemos temporariamente para viver aquela experiência com todo o nosso envolvimento. Porque já pensou, se a gente soubesse o nosso passado, seria muito mais difícil esse retoque, esse conserto? Mas não, a gente temporariamente esquece e recebe e tenta e trabalha esse amor. Nós temos um companheiro do movimento espírita, que ele já até partiu, lembrei dele agora, que ele contava uma história assim, que ele tem um filho que tem uma rejeição desde quando era bebê. Mas ele é espírita. Então ele começou a entender que poderia ser realmente um desafeto. Poderia, certo? Porque não fazia ele encontrar a causa nessa encarnação. Então o que ele fez como prática, como pai? Educar, amar e pedir perdão. Então ele disse que ele fazia uma prática. Ele abraçava o filho e falava baixinho, me perdoa. O filho dormia, ele sentava do lado da cama e dizia, me perdoa. Eu falei, não sei se fui eu, se fui eu, mas eu fiz a minha parte. Porque esse perdão, muitas vezes, vai desamarrar aquele nó. Porque não é laço, né, gente? Laço a gente puxa assim e sai, né? É nó. Então, quando a gente tem essa capacidade e solta esse nó, ele pode se transformar em laço. E aí a gente faz aquela conquista que é para isso que nós voltamos juntos. Então, o mais importante de tudo é nós não ficarmos buscando razões e entendendo que se hoje estamos juntos, tem uma necessidade. E se hoje estamos trilhando a mesma caminhada, é porque temos uma necessidade. E isso faz a gente também mudar o nosso olhar. O nosso filho, nosso marido, nosso irmão é o nosso companheiro de jornada. Estamos nesses papéis, mas podemos mudar. Então é a hora de aproveitar essa oportunidade e acertar. Então todo esse trabalho da espiritualidade é para que tenhamos essa organização e essa formação dessa família antes de encarnar, para virmos para o lugar exato que precisamos estar. Continuando aqui, ele diz assim, por piores que tenham sido nossos atos, Deus sempre abre a porta para quem se arrepende e busca novos ensejos de acertar. Logicamente, as provas serão rudes, mas possuidoras da ciência de corrigir nossas imprevidências, seja com amor ou com a dor. Sempre teremos os recursos terapêuticos que a reencarnação pode nos ofertar. Essa certeza desse amparo, essa certeza de que nós estamos ali com esse objetivo, faz nos acordar todos os dias e agradecer a oportunidade de estarmos juntos. Como ele diz aqui, às vezes com duas provas, às vezes tranquilo, pelo amor, mas às vezes pela dor. Quantos de nós nos afastou apertos junto à família, junto a algum familiar, junto a uma situação qualquer que aconteça, seja na convivência, seja na partida antecipada de alguém, né, que a gente acha que é antecipada, que a gente fica ali com aquela dor, mas é a hora de nós aproveitarmos essa experiência. E ter essa certeza faz, como ele diz,
corrigir nossas imprevidências. Porque a realidade nós já sabemos. Se a escolha é nossa, a consequência também é arcada por nós. Mesmo que hoje ainda tenhamos algumas dúvidas, mesmo que ainda culpabilizamos outras pessoas, porque vamos dizer assim, é uma prática que nós ainda temos. Eu digo nós, humanidade, certo? Nós estamos progredindo, já melhoramos bastante. A doutrina espírita nos esclarece, nós espíritas sabemos, mas ainda assim cometemos ainda algumas faltas. Porque é mais fácil culpabilizar alguém, certo? Perdi, cheguei atrasado, por isso, por aquilo outro. A gente não fala assim? Culpabiliza alguém que tudo bem. Vou dar o meu exemplo. Hoje eu fiquei tensa no trânsito, o trânsito estava intenso. Então eu fiquei preocupada em não chegar aqui no horário. Eu dou um exemplo bem banal, para a gente entender, certo? Mas a culpa não pode ser do outro. Eu precisava ser mais precavida. Por quê? Porque eu sei que nesse período tem mais intensidade de trânsito. Então são coisas que a gente não aprendeu. É pequena, detalhe pequeno. Isso não vai constar no meu currículo quando eu desencarnar. Certo? Ou vai, se eu ficar com a consciência aqui, martelando aquela situação. Lembre-se disso. Não há ninguém nos esperando para cobrar. Ninguém. Porque o maior cobrador somos nós. Então nós é que vamos cobrar nossas atitudes, nosso olhar, nosso jeito de ser. Então, por isso que esse preparo para que nós retornemos com a chance de acertar. Ninguém tem na sua programação reencarnatória algo negativo, algo mal. Ninguém. A programação é positiva para que a gente acerte. Ah, é possível. Porque eu já vi alguém dizer que eu, por exemplo, meu filho partiu jovenzinho, eu estou aqui com a dor danada, por que ele estava na minha programação? Mal para você. Mal no nosso olhar. Quem que pode garantir que foi mal para ele? Quem pode garantir que essa partida não nos incentivou a outro tipo de atitude? Então não há programação para o mal. A programação é para que nós tenhamos sucesso em nossa encarnação. Agora, nós tenhamos, né, pessoal? Nós somos espíritos milenares. Já tenhamos muito. E a cada chegada aqui, nós vamos fazer o quê? Colher e oportunidade de semear diferente. Então, à medida que a gente vai melhorando a nossa semeadura, a colheita também vai ficando mais positiva. A colheita vai ficando mais generosa. E isso está dito. Nós sabemos. A doutrina espírita nos esclarece que nós estamos caminhando para um mundo melhor. Mas esse mundo melhor depende de nós. Depende da humanidade melhorar-se. E a família é o porto seguro que vai alavancar essa mudança, que vai melhorar a cada dia, quando nós retornarmos para ela com essa certeza. E aí ele diz, a preparação para o novo lar. A gente sabe, passamos por tudo isso, mas nos preparamos para esse retorno. Lá no livro dos Espíritos, na escolha das provas, é dito assim: nada acontece sem a permissão de Deus.
pois foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Na questão 258A, falando da escolha das provas. É evidente que há situações que nós não temos condições de escolher. Por perturbação, por ainda sem condição moral, mas nós somos auxiliados o tempo todo, amparados por espíritos com melhores condições para nos ajudar a escolher, a preparar, a fazer a nossa programação reencarnatória. É todo preparo, mas nós temos o poder da escolha. Portanto, vamos responder com as consequências da nossa escolha. E assim ele diz: é assim que, junto com os amigos espirituais, tecemos as melhores esperanças na preparação do novo lar, que nos receberá em vida de herdeiros do amor de nossos pais, assim como receberemos aqueles que chamaremos de filho com o coração de cruz. Daí a clareza do texto do João Marcos, quando ele diz exatamente que nós nos preparamos, nós tecemos a nossa ideia de como vai ser essa família que nós vamos adentrar quando nascemos, nos preparamos antes, conhecemos muitas vezes, os nossos pais, visitamos os nossos pais. Se é uma situação difícil de aceitação, a espiritualidade consulta se aqueles pais receberão com amor e carinho aquele espírito necessitado. Então nós não temos nenhum motivo de reclamação. Olha como é difícil isso. Nenhum motivo. Nós somos consultados, nós somos avisados e nós dissemos sim. Sim, eu vou abraçar essa criança. Sim, pode vir para minha casa. Sim, claro que sim. Só que a gente esquece. Por isso, o quanto é importante essa informação para que a gente trabalhe em nós essa aceitação. Não simplesmente porque é consanguíneo. Porque a gente sabe muito bem que o afeto não vem do sangue. O afeto vem da convivência. Não é assim? Por isso, a gente hoje tem um olhar diferenciado para uma adoção. Porque quando você adota, se você adota com amor, o afeto que vai fazer a convivência, a boa relação, não é o sangue. Senão seria garantia, né? Nasceu no meu sangue, eu amo e ele me ama. É sempre assim? Não, não é. Mas esse trabalho desse amor é necessário para que a gente realize aquilo que nós combinamos que iríamos acertar. Senão a gente repete o erro ou agrava o erro. E a gente sabe o que acontece. É só ligar a TV, entrar na internet, a gente vê tragédias familiares. Vê? Muitas. Estava programado? Claro que não. Estava programado um acerto. Não a tragédia. Então, muitas vezes, a gente agrava a situação. Por isso, sabedores que somos de que tudo foi planejado, estou na família certa, com os pais certos, com os irmãos certos, o que eu preciso fazer? Trabalhar em mim a tolerância, trabalhar em mim a indulgência, trabalhar em mim o amor, a benevolência, superar esses obstáculos. Qual que é o objetivo? Melhorar-se, ajudar o nosso irmão também a melhorar e desatar esse nó que foi feito, para que a gente possa caminhar com mais seriedade, com mais
vontade e perseverança, sem desanimar na nossa missão. Porque muitas vezes, principalmente quem trabalha no atendimento fraterno sabe, que a gente recebe os companheiros desanimados da vida, desanimados da família, desanimados de tudo que está à sua volta, e a gente sabe que a nossa encarnação é um prêmio, é uma bondade divina, é um trabalho exaustivo de todos que nos amam, preparando o terreno para que a gente possa frutificar. E quando estamos aqui, cada vez que fazemos alguma coisa de bom, nos dá uma sensação boa, e isso vai repercutir naqueles nossos companheiros espirituais, que vão nos incentivar a realizar novas ações, que vão nos incentivar a realizar novas situações, promover novas situações de encontros, de confraternização, de amabilidade entre os nossos familiares. E cada membro que chega nessa família, né? Cada bebê que chega, a gente até esquece como espírita, né? Porque às vezes está chegando ali um espírito mais velho que todos nós, né? Está chegando ali um espírito que vai nos ensinar, mas aquele momento que é muito lindo, porque veio frágilzinho, não é à toa, para que a gente possa facilmente colocar nele as impressões corretas. É esse o papel da família. É avançar. É entender que cada um de nós é um espírito devedor. Que cada um de nós é um espírito encaminhado que precisa de ajuda. Então nós somos companheiros de jornada. E a família é aqueles companheiros que caminham juntinho conosco. Não sei vocês, mas a gente pode fazer agora assim, rapidamente parâmetros da família. E ver. Às vezes tem aquele irmão que está sempre juntinho de nós. Mas tem aquele irmão mais desgarradinho, que não liga, não dá notícia, né? Às vezes tem aquele irmão que mora longe, às vezes tem aquele irmão que vê todo dia, não é assim? Perfeito, porque nós somos indivíduos. Mas o mais importante é estarmos naquela vibração de amor com todos aqueles que são de nossa família, consanguínea ou não consanguínea. São aqueles que vão chegando, né? Genros, noras, sogro, sogra, são aqueles que vão chegando em nossas famílias. E aí, dando aqui continuidade, ele diz assim: escolhida a família, são traçados planos de lutas e amparo para que o futuro lar, que aí se inicia, esteja apto a cumprir a determinação divina que lhe compete. Há de ser escola da alma, preparando os reencarnantes para superarem as suas mazelas, conquistarem novos degraus de luz em sua jornada evolutiva. Então, a missão da família, ela é clara. A missão da família tem esse objetivo. É o primeiro momento, é o primeiro contato que o ser que chegou vai ter. Essa família, gente, não importa. Muitas crianças nascem e são deslocadas para determinadas instituições. E a gente se pergunta: meu Deus, é um filho que Deus perdiu? Não. Aquela era a necessidade dele. Passar por aquele período, fazia parte. E aquela era a sua família agora. E a gente vai desenvolvendo e entendendo isso e procurando, nesta compreensão, entender o papel importantíssimo da família. Porque a gente ainda não sabe. Muitas vezes, que a gente vê isso ainda no século XXI, muitas vezes, quando alguém fala qual é a melhor forma de melhorar a humanidade, qual é a melhor forma de melhorar a população. Então, nós temos várias vertentes falando a mesma coisa. Política, sociólogos, psicólogos,
é a educação. Aí a gente pega a educação e faz educação igual à escola. Não é verdade. Essa educação dita por Jesus, essa educação dita por Kardec, é a educação moral que é feita pela família. É essa educação. A escola, ela vai intelectualizar. E, logicamente, se o indivíduo vem para a escola, ele também, junto com aqueles que estão lá, que foram educados, né, também por uma família, vão trabalhar, exercer e facilitar a construção melhor dessa moral. Mas a base é familiar. E a família não ensina falando. A família ensina pelo exemplo, exemplificando. Só assim a gente vai melhorar a humanidade. É essa educação. Leiam lá, Kardec fala literalmente isso. Não é a educação intelectual, e sim a educação moral. E aí, antes mesmo da concepção, já teremos traçados mapas reencarnatórios e estaremos preparados para a nossa experiência física. Sejamos nós mesmos, escolhendo amigos espirituais, fazendo por nós. Teremos nossos parceiros de luta doméstica definidos para a nova oportunidade. Então, antes da concepção, há essa orientação, essa necessidade. Geralmente, né, a espiritualidade dos comentários de várias obras, geralmente acontece que a gente retorna no mesmo núcleo familiar. Porque é ali que a gente deixou nossos remorsos, nossas dores. Mas muitas vezes também fomos deslocados de núcleo familiar. Tem essa explicação lá na codificação. Porque muitas vezes aquele espírito está ali muitas encarnações naquele mesmo ciclo familiar. E ele não tem progresso por N situações. Então a espiritualidade ajusta e troca ele de núcleo, para que ele tenha uma outra oportunidade de receber um outro olhar, uma outra família, uma outra forma. Pessoal, aqui tem gente da minha faixa etária. Lembra quando pessoas assim, eu sou ovelha negra da família? É essa a explicação. Se sente meio o quê? Eu não sou dessa família. Mas realmente muitas vezes não é. Ele vem para ser atendido naquela família. E a gente diz sim. Pode mandar, eu aceito. Então a gente tem que abraçar e fazer jus a essa confiança que Deus nos coloca em mãos, né? E aí ele fala, isso é fato, na codificação mostra também para a gente, que nós podemos escolher o nosso corpo físico. Haverá a escolha do corpo físico com reforço ou deficiência já delimitado de acordo com a tarefa a desempenhar. Conforme o nosso estado evolutivo, poderá haver maior liberdade ou maior imposição por parte dos que tutelam. O importante é que receberemos o material que prescindiremos para a melhoria de nossa situação espiritual. Mais uma alerta, certo? Se temos alguma deficiência, se temos alguma limitação, é por necessidade nossa. Se a criança já nasce com uma deficiência, é por necessidade daquele espírito. Ele precisa, e ele muitas vezes pede, como ele diz aqui, para que ele possa evoluir espiritualmente. Olha como a gente ainda tem dificuldade desse entendimento. Olha como a gente ainda tem dificuldade dessa aceitação. A gente repete, né? Como ele diz, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas e está no comando. Mas a gente se questiona, pergunta, não entende. Então, cada um de nós está do jeitinho que precisamos estar. Logicamente que as nossas escolhas também podem trazer mazelas, podem trazer situações, né,
de algum desequilíbrio corporal, mas são nossas escolhas. Mas a criança já nasce naquela situação, a gente vai perceber que é uma necessidade daquele espírito. Alguém que conhece criança que nasce com eczema pulmonar? Eu tive uma aluna com eczema pulmonar com 8 anos. Como que se explica? Como se explica? Né? É uma doença característica de fumantes. Então, de repente, suposições, conjecturas, foi um pedido de existir. Ou uma necessidade de existir. E trouxe de outras encarnações. Então, são situações que podem ocorrer com todos nós. E aí, já fechando as nossas reflexões, ele diz assim: devemos sempre recordar que não imaginamos o investimento espiritual que é feito para que cada lar da terra seja um pronto-socorro, recebendo a orientação moral precisa para que o lar seja um núcleo de irradiação da paz e da harmonia. Olha bem, nós menosprezamos o nosso lar como esse pronto-socorro da terra. Nós nunca paramos muito para pensar. A gente até é capaz de olhar o outro, mas a gente tem dificuldade de olhar o nosso. E entender que aquele irmão mais agressivo, que aquele filho mais relapso, que aquele genro mais displicente está no nosso corpo, do nosso lar. E que a gente precisa atendê-lo da melhor maneira possível. E à medida que nós vamos tomando essa consciência, isso fica mais fácil. Porque não fica só com um responsável. E aí, se o pai sabe, se a mãe sabe, se o irmão sabe, se o filho sabe, fica mais fácil entender. E mais fácil entender que é a oportunidade que nós estamos tendo juntos de resolver a situação. Reflitamos na gravidade de nossos deveres para com a instituição da família em nosso planeta, jamais esquecendo que Deus nos confia a tutela de seus filhos como alguém que nos entrega os melhores sonhos em nossas mãos, para que não só os mantenhamos de maneira intacta, como até possamos melhorá-los no mundo por vir. Ele compara, né, com quando a gente recebe em nossa casa esses filhos, nós estamos ali assumindo uma responsabilidade para que eles tenham sucesso em sua encarnação. As escolhas são deles, individuais, mas nós estamos ali para ajudá-los a essa jornada. Assim como nossos pais também tiveram a sua parcela nesse desenvolvimento. Tiveram a sua obrigação diante de Deus. E aí, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se nós podemos considerar a paternidade como missão. E olha a resposta: a paternidade, sem dúvida, é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Porque uma boa educação, a gente melhora a humanidade, não é isso? Eu já tenho certeza que já falei isso aqui, mas eu vou repetir. A gente falava uns anos atrás assim: eu queria tanto um mundo melhor para o meu filho, mas como espírita, nós não vamos falar assim. Nós vamos dizer assim: eu vou deixar um filho melhor para o mundo. É isso. É o filho melhor para o mundo. É a nossa responsabilidade por parte. E aí ele termina com esse pedido: pais e mães, abram os olhos do espírito para as realizações de seus filhos, observando as tendências e auxiliando-os a tirar os pés do pântano da ilusão e do vício, e a alçar o voo do aprimoramento no bem e na
sem desânimo nem inércia. Pois dia virá em que sentiremos o calor da satisfação por cada grama de luz que usarmos a construir. Ou sentiremos o frio da culpa por cada miligrama de sombra que poderíamos ter nos ajudado a evitar e não fizemos. Contemos com o auxílio do alto, porque esse é certo. Estão sempre por perto. Basta que a gente tenha a boa vontade, a boa prece, a boa ação e o desejo do bem. A espiritualidade tem para conosco um sentimento de respeito. Então, eles jamais vão adentrar ou vão interferir onde não são solicitados. Por isso, a importância de estarmos sempre conectados com o bem, pedindo ajuda, pedindo auxílio, orando pelos bons companheiros espirituais, pedindo ajuda para as nossas crianças, os nossos pequenos que vão chegando. E entendendo que eles são espíritos que vieram aqui, como ele diz, ou retocar, ou consertar. E que a gente está aqui junto para ajudá-los a cumprir sua missão e serem bem-sucedidos nesse trabalho. Joana de Anjos, lá no livro SOS Família, tem um texto lindíssimo sobre família. Eu peguei só um pontinho para trazer, que ela diz assim: a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, proclamando a paz futura. Por que isso? Ora, a gente está feliz com toda a nossa. Ora, tem alguma coisa acontecendo na nossa família e a gente está em turbulência. Mas tem um objetivo: a paz futura. A paz futura aí é fugir do nosso olhar e saindo para o nosso plano espiritual. É essa paz que nós devemos promover para todos que estão à nossa volta, para que a gente retorne à paz espiritual, para se preparar para uma nova experiência familiar, na certeza que fizemos o melhor possível com aqueles que aqui estiveram conosco. Muito obrigada, que a nossa jornada terrena seja repleta de trabalho, de força de vontade, de perseverança, na certeza do retorno. Muito obrigada. Uma boa noite. E assim agradecemos a nossa irmã, que Jesus possa nos abençoar. Hoje em dia. Bom, agora vamos para os nossos recados. Tá? Nossas reuniões públicas, que hoje segundas e quartas-feiras, presencial às 20 horas. Quinta-feira nós temos o estudo do Evangelho, tá? Presencial. Sábado nós temos às 15h30 a evangelização. Temos a reunião do grupo da família. E nesse sábado agora nós temos também o grupo da juventude. E às 18 horas nós temos o estudo sistematizado da doutrina do Espírito. Então, estamos todos convidados. Nós temos também um aviso também, muito importante, que no dia 26 de maio, nós temos a nossa Assembleia Geral. Tá? Nós vamos ter dois momentos. O primeiro momento vai ser a prestação de contas, a primeira convocação às 15h30, a segunda convocação às 16 horas. E o segundo momento vai ser próximo da nova diretoria. Tá? Então, eu vou convidar a nossa irmã Alcineia para fazer a nossa prece final. E logo após a prece final, nós teremos o Pai. Tá? Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, agradecer a Jesus por mais essa oportunidade que tivemos de receber todos esses ensinamentos, que eles possam ficar realmente internalizados dentro de nós, para nós podermos agir corretamente,
dentro da nossa família. Pedimos a Jesus também por todos aqueles nomes que estão nas caixinhas, tanto da prece como na caixinha da interjeição, que todos esses irmãozinhos possam receber um remitivo para as suas dúvidas. Pedimos também pelos hospitais, pelas casas de saúde, pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando por essa prova tão difícil, que as nossas vibrações amorosas desse momento cheguem até eles e que possam intuir também as autoridades para cada dia tomarem providências melhores para que os nossos irmãos sejam logo aliviados dessa grande dor de perder suas casas, os que desencarnaram, que possam estar sendo acolhidos bem pela espiritualidade. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos deste dia. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos e fiquem com Jesus. Boa noite.